Bom, essa é a terceira e última parte de Daniel capítulo 9. E eu preciso que vocês prestem atenção nisso, porque assim como o Novo Testamento foi escrito todo explicando o cumprimento das profecias do Velho Testamento em Jesus, nós precisamos entender como a lei de Moisés se aplica também nas relações do fim do mundo. Porque a lei de Moisés era toda a explicação do plano da salvação por meio de simbologias. E o livro de Hebreus foi escrito justamente para dizer como Jesus era o Messias e todo o trabalho do santuário terrestre apontava para Jesus. Inclusive, há uma grande disputa sobre quem escreveu o livro. Foi Paulo ou não foi? Bom, as ideias ali são paulinas, mas a forma de escrita não é de Paulo. Bom, muitos vão advogar que o livro foi escrito por Paulo, sim, mas para começo de conversa, Paulo assinava todos os seus livros e o livro de Hebreus não está assinado. Mas talvez, eu vou dar um argumento pró-paulino e um anti-paulino, tá? Talvez o livro tenha sido escrito por Paulo, sim, numa forma diferente do seu linguajar e sem assinatura, porque se Paulo escrevesse como ele costumava escrever e assinando seu nome, os judeus rejeitariam de cara o livro, tá? Esse é o argumento pró-Paulo. Vamos agora ao argumento anti-Paulo, tá? E o argumento anti-Paulo é até, assim, eu, Eduardo, acho que é o mais plausível, contrariando os teólogos tradicionais, já vou dizer, tá? Mas nem por isso é um livro de menos valor. Para mim, é um livro que foi escrito por um dos discípulos de Paulo, por isso as ideias paulinas estão pautadas ali, e foi um livro escrito para o povo judeu, sim, numa tentativa de convencer o povo judeu, já isso, muito tempo depois da morte de Estevão, de que Jesus era o Messias. Então, ali no livro foi mostrado como Jesus cumpria todas as funções de um sacerdote levita, certo? Jesus viveu no meio do povo, nasceu e viveu no meio do povo como um sacerdote levita vivia. Não se esqueçam que na divisão das tribos de Israel, um sacerdote levita não tinha tribo. A tribo de Levi vivia em cidades entremeadas no meio das 12 tribos. Tá? Outra coisa interessante. Jesus foi o cordeiro morto. João Batista já disse de cara, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, vocês têm aqui um sacrifício de carneiro todo dia, 9 da manhã, 3 da tarde. Esse aqui é o verdadeiro cordeiro, que vai tirar o pecado de vocês. Aquilo ali era só um símbolo. Outra coisa. Depois de morto, Jesus assumiu a função do sacerdote, ministrando pelos nossos pecados no céu, assim como o sacerdote ministrava no lugar santo 364 dias do ano. Certo? Peraí, 364? Sim, 364. O ano tá faltando um dia, Eduardo. Calma, já vou chegar. 364 dias do ano, o sacerdote espiava, ministrava, melhor dizendo, pegando o sangue, espargindo no altar, espargindo dentro do santuário, representando todos os pecados do povo e os seus próprios. Jesus não tinha pecado, mas eram os pecados do povo. Uma única vez no ano, tá? Os judeus deveriam começar a se afligir, certo? Afligir as almas por esses pecados. O dia desse ano era deposto ao som de toque de trombetas de chifre de carneiro. Então, prestem atenção na trama apocalíptica que isso está acontecendo. Trombetas eram tocadas, vocês conseguem ver alguma coisa em relação com o Apocalipse aí? O toque das 7 trombetas? Trombetas eram tocadas anunciando o dia do juízo e da expiação. E nesse mês, todos os israelitas deveriam afligir suas almas. Deveriam praticar jejum, deveriam buscar se haviam pecados que ao longo do ano ainda não haviam confessado e abandoná-los. E o sacerdote despia suas vestes sacerdotais e neste único dia do ano, tá? Contrariamente aos outros 364, no 15º dia do 7º mês, ele entraria no lugar santíssimo diante da arca.
e faria a expiação final dos pecados de todo o povo israelita. Ou seja, após este dia, todo o povo israelita era considerado santo porque todos os seus pecados tinham sido definitivamente cancelados. Nome dessa festa judaica, Yom Kippur, ou Dia do Perdão. Vocês conseguem ver que ao lado do sacerdote levítico tocando a trombeta há um candelabro de 7 braços, tá? Os 7 braços representavam tanto a totalidade do Espírito Santo, os 7 Espíritos de Deus, ou o Espírito de Deus em sua totalidade, já que 7 é um número relacionado à totalidade de Deus, e representava também as 7 festas judias, a começar pela Páscoa, a festa número 1 em abril, né? Passando pela festa dos pães asmos, festa das primícias, festa da colheita, festa disso, daquilo, festa dos tabernáculos, até terminar em outubro, na festa do Yom Kippur, ou o Dia do Perdão. Tá? Onde está descrito isso? Levíticos 23. Fala aos filhos de Israel, dizendo, no 7º mês, ao 1º dia do mês. Ai, ai, ai. E agora, como é que eu calculo o calendário do Antigo Testamento? Né? Porque, afinal de contas, o primeiro mês do nosso ano é o mês de janeiro, né? O mês romano da cabra de 2 cabeças, uma que olha, né, o bode e anos, uma cabeça olha para o passado, olha para o futuro. Eis a razão do porquê que o ano nosso começa em janeiro, tá? Paganismo romano. Mas o ano do Antigo Testamento não era assim. O ano começava na primavera do hemisfério norte, tá? Quando começa a primavera do hemisfério norte? Começa com o signo de Áries. Veja bem, eu não vou dar uma aula aqui de paganismo. Ai, Deus, me fugiu a cabeça. Zodiacal. Paganismo zodiacal, tá? O objetivo aqui não é falar sobre horóscopo e adivinhação do futuro. Eu estou falando de calendário. Mas o calendário para eles tinha motivos religiosos. E é daí que vem essas coisas que a gente sustenta até hoje, tá? Na nossa cultura. Então, o signo de Áries começa, né, em finalzinho de março, porque é quando começa a primavera do hemisfério norte e uma série de coisas, essas sim, tá, científicas. De forma alguma eu vou fazer aqui um mapa astral. Então, no mês de finalzinho de março, início de abril, quando começava o mês de abril, o mês que abre o ano, entenderam? Abril. Então, nós tínhamos o primeiro mês do ano e a primeira festa judia, a Páscoa. Ok? E a última festa do ano, eles ficavam um período sem festas aí, tá? Mas a última festa do ano era outubro, 7º mês. Então, vamos lá. Abril 1, maio 2, junho 3, julho 4, agosto 5, setembro 6, outubro 7. Então, final de setembro, início de outubro, tinha início o 7º mês, tá? O mês já do signo de Libra, onde, no primeiro dia do mês, que equivalia ainda ao finalzinho do nosso setembro, começava a festa do Yom Kippur. Então, eles teriam descanso, memorial com sonido de trombetas. As trombetas anunciavam o começo da semana do juízo da festa do perdão. Santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Oferecereis oferta queimada ao Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, aos 10 dias desse mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação, afligireis as vossas almas. Oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Tá? Então, assim, o que é o dia do perdão? É o dia onde finalmente os pecados seriam cancelados. A partir do momento em que o sacerdote sacrificava o cordeiro tinha o seu sangue espargido, os pecados do povo não estavam cancelados, estavam apenas perdoados, mas transferidos para o santuário e o sacerdote. E o sacerdote, então, no dia do perdão, pegaria e cancelaria. Agora sim estamos falando de cancelamento de pecados.
Ele cancelaria de uma vez. E esse mês se dava em outubro, tá? Vamos voltar a 1844? Então, nós temos aqui o início da purificação do santuário celestial, ou seja, 2.300 anos, tá? Com a profecia de 70 semanas dentro dos 2.300 anos. A propósito, por que nós temos 70 semanas, tá? Retiradas dos 2.300 anos? Veja o que o anjo Gabriel falou, tá? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Como assim determinadas? A palavra hebraica certa aqui seria arrancadas. Dos 2.300 anos de Daniel capítulo 8, então, Daniel, pega aqueles 2.300 anos e arranca, tá? 70 semanas, que é uma profecia própria só para vocês judeus. Ou seja, de 2.300 anos, as primeiras 70 semanas, ou 490 anos, são para vocês judeus só. Então, desses anos, tá? Em 49 anos, Jerusalém é reconstruída e o templo também. Em 434 anos, as 62 semanas seguintes, vocês judeus vão viver esperando o Messias. E ao final desses 434 anos, depois da reconstrução de Jerusalém, o Messias vai vir, ano 27 depois de Cristo. Então, nessa última semana, nós vamos dividir a semana em metade. A primeira metade, o Messias vai ser morto. Na segunda semana, nós vamos ter o início do tempo da dispensação cristã, da era cristã. Então, o cristianismo vai vigorar nos 1.810 anos restantes. E então o santuário vai ser purificado, tá? De onde Miller, o pregador batista, tirou a ideia de 22 de outubro de 1844. 22 de outubro de 1844 era o dia do Yom Kippur naquele ano. O ano que fechava, tá? O tempo de cálculo profético. Então, em 1844, a profecia dos 2.300 anos terminou. Teve fim. Tá, mas o que aconteceu de tão especial em 1844 para que essa profecia terminasse? Não há nenhum evento especial que tenha ocorrido em 1844. Ah, tem sim. Tem. Mas vocês não vão ler nos livros de história, infelizmente. Tá? Em 1798, o Papa é preso por Napoleão Bonaparte, acabando todo um ministério de 1.260 anos em que o sacrifício seria tirado. Eu vou explicar mais em detalhes em outra parte. Então, o tempo predito pelo profeta Daniel em capítulo 7, de que 3 anos e meio, tá? 3 anos e meio, se a gente for desmembrar, dá o tempo profético em que o anticristo reinaria. E presta atenção, quanto foi o tempo do ministério de Jesus? Quanto? Não foi 3 anos e meio? O anticristo também reinaria 3 anos e meio. Só que se nós pegarmos 3 anos e meio em profecia, nós temos aqui, tá? Cada ano 365 dias, nós vamos ter 365 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 0,5. Dá 1.260 dias, ou 1.260 anos. Tá? Em outra parte, nós vamos dissecar mais como, dentro dessa profecia de 2.300 anos, o anticristo reinou. Então aqui, veja bem, do tempo de martírio de Estevão, quando o tempo judaico terminou, ou seja, a parte da profecia que correspondia aos judeus terminou com o martírio de Estevão e a final rejeição por parte dos judeus do evangelho, tá? Então nós temos 1.810 anos. Dentro desses 1.810 anos, 1.260 o anticristo reinou. Em 1798, Napoleão Bonaparte acaba com o poder imperial romano que o Papa tinha.
aprisionando ele. E então, após a prisão de Napoleão, após a França se levantar em histeria ateísta, após os Estados Unidos surgirem como um poder do Oeste que viria auxiliar o estabelecimento o reestabelecimento do reino do anticristo, melhor dizendo. Então, em 1844, Jesus se levanta para começar a purificar o santuário. Por que 22 de outubro? Porque era o dia do Yom Kippur. Por que 1844? Porque 2.300 tardes e manhãs, começando lá no decreto da reconstrução de Jerusalém em 457 a.C., vai terminar em 1844. E como eu disse para vocês, vocês não vão encontrar nos livros de história o que aconteceu em 1844 para que seja um ano especial. Bom, eu vou dizer algumas coisas que aconteceram. A invenção do telégrafo, permitindo pela primeira vez a comunicação intercontinental, de forma que as cartas não precisavam mais levar longos meses de navio. Através da instalação de cabos telegráficos, a informação, partindo do telégrafo, em 1844, se difundiria quase que instantaneamente pelo mundo. Então, nós podemos chamar o telégrafo aqui de avô ou bisavô da internet. Então, as mensagens, elas chegavam quase que instantaneamente a toda parte do mundo que tivesse cabos telegráficos. Nós temos aqui a proclamação por meio dos cristãos da breve volta de Jesus. Nós temos as mensagens de adorar só a Deus e dar a glória ao Criador do mundo, sendo combatidas imediatamente pelo lançamento do livro de Charles Darwin, tá? da seleção natural das espécies, combatendo a mensagem de que Deus é o soberano criador do mundo e que só ele devia ser adorado. Nós temos a promessa de que Deus viria e logo daria o seu galardão aos seus filhos após julgar e perdoar todos vivos e mortos, ou melhor, perdoar não, porque o perdão aconteceu na cruz, mas cancelar seus pecados para que ele pudesse vir a este mundo e dar o galardão a vivos e mortos para herdarem o seu reino. E aí nós temos o lançamento do espiritismo moderno, negando essa expiação de Jesus, dizendo que a expiação se daria por reencarnação, apagando nossos pecados. Então, em 1844, nós temos o que a gente chama de início do fim, que é diferente do fim do mundo. Onde Miller errou? Onde esteve o erro dele? Seu cálculo matemático, como vocês podem ver, está certo. Está aqui. Onde Miller errou? Infelizmente, as águas da apostasia são mais profundas do que a gente faz ideia. E mesmo no meio cristão, vários dogmas, tá, permaneceram impedindo a correta compreensão da palavra de Deus. Santo Agostinho confundiu, tá, a pedra da estátua de Nabucodonosor, capítulo 2, com a igreja. Enquanto em Deuteronômio o próprio Moisés fala que Deus é a nossa rocha, Santo Agostinho identificou essa rocha como a igreja. E ele viu que se a igreja fosse espalhada por todo o mundo, o reino de Deus reinaria neste mundo como um reino milenar. Que coisa! E nós temos gente falando que o milênio de Cristo já começou, ou o amilenismo a partir do início da era cristã, com a igreja sendo espalhada por esse mundo. Estranho, não, os protestantes beberem dessas águas amargas e venenosas? Nós temos outras pessoas que acreditam que como a igreja é esse mundo e o santuário é esse mundo, então a igreja precisa conquistar fisicamente o mundo, assim como os judeus acreditavam que o poder militar do Messias precisaria conquistar o mundo.
E ainda por cima nós temos gente que acredita, como Miller, que o santuário é esse mundo. Foi por isso que ele achou que a volta de Jesus se daria em 1844. Porque ele achou que o santuário era esse mundo, então Jesus viria purificar o santuário. Mas se vocês prestarem atenção no que os levitas faziam por ordem de Moisés e de Deus, em suma, quem era purificado era o povo por meio do serviço, uma única vez no ano, do sumo sacerdote no lugar santíssimo do santuário. Então, 1844, Deus está cancelando os pecados já perdoados por meio do seu sangue e começando o ministério da sua graça em favor dos seres humanos, ou como a maioria dos evangélicos presbiterianos, batistas interpreta, Jesus já administra os benefícios da sua graça desde que ele subiu aos céus, na época dos evangelhos, e cada pessoa que morre recebe a ministração da sua graça imediatamente indo para o céu ou para o inferno. Isso exigiria que almas imortais existissem fora do corpo humano para Jesus ministrar essa graça, assim que as pessoas morressem. Mas Jesus disse que o galardão só vai ser dado na segunda vinda dele. Então, como essas pessoas estão recebendo o seu galardão ao morrer? Jesus disse que só quando ele viesse que ele daria o galardão. Quando eu vier, trarei o meu galardão junto comigo. Eu vou vir e o meu galardão estará junto comigo. Ou seja, só na sua segunda vinda, a ministração dos benefícios da sua graça que vai ser dada. Isso parece um pouco confuso, afinal de contas, quando nós temos um pecado, Jesus não apaga por nosso sangue? Sim, apaga. Mas ele tem que fazer um último serviço, que é o cancelamento de todos os pecados, para que o seu povo possa ser perdoado, Yom Kippur, e herdar a vida eterna. Isso ainda não foi feito. Jesus está agora fazendo o serviço do Yom Kippur desde 1844, para aí sim vir na sua segunda vinda. Entenderam a diferença entre tempo do fim e fim do mundo? Nós estamos nesse tempo aqui, de 1844 para cá, aguardando Jesus terminar o Yom Kippur e vir a esse mundo. É isso que está acontecendo neste exato momento. O que é que nós devíamos estar fazendo neste exato momento que Deus está, que Jesus está fazendo o serviço do sumo sacerdote através do Yom Kippur? Deveríamos afligir as nossas almas, oferecer oferta não de carneiro, mas a oferta da nossa alma a Deus, tá? E aqui podem confundir nenhum trabalho fareis, mas a gente precisa trabalhar para sobreviver, mas não para viver como se as riquezas fossem tudo que importasse. Deveríamos estar fazendo aflição de alma e jejum de espírito ao Senhor. É isso que deveríamos estar fazendo. E que Deus nos ajude a entender os tempos solenes que estamos vivendo. Se Jesus entrou no santuário para exercer a função do Yom Kippur, é porque quando ele sair desse santuário, ele vai vir recolher os seus filhos com seus pecados cancelados eternamente. E vai trazer juízo. Quando Jesus leu na sinagoga que a passagem de Isaías, que diz que ele tinha vindo libertar os cegos, os cativos, trazer o ano apregoável do Senhor, ele parou, porque a frase seguinte era trazer o juízo de Deus. Mas o tempo do juízo ainda não havia chegado. Por isso que Jesus parou a leitura da profecia de Isaías ali. Mas agora, na sua segunda vinda, ele vai vir cumprir a última parte da profecia de Isaías 62 e trazer a ira de Deus. E isso já vem ocorrendo desde 1844. Estamos na iminência da volta do Senhor. Entendam isso e se voltem para Deus.